Olá, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live aqui na Elo Senior Care. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esperar um pouquinho para o Instagram começar a avisar as pessoas que nós estamos ao vivo. Oi, Aline, tudo bem? Oi, Cacau, Sol, Regina, boa noite. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Entrando, que é uma das nossas convidadas, nossa terapeuta ocupacional. Olá! Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Tá Boa me noite, ouvindo bem? pessoal. Tô. Você também tá me ouvindo, Carol? Tô ouvindo. Daqui a pouco a Karina deve estar entrando também. Pessoal, se Tá. vocês observarem alguma interferência no som, na internet, vão mandando aqui pra gente, tá bom? Vocês podem também mandando dúvidas, perguntas que vocês tenham, que eu vou mediando aqui as perguntas. Tem umas parentes suas aqui, hein, Paulinha? Sobrenome entrega, né? Sobrenome, né? E tem parente sem sobrenome também, que aí dá pra disfarçar, ó. Ah, muito bem. Boa Mas tem noite. a mãe e tia coruja sempre tem, né? Sim, é isso mesmo. Pessoal, aqui embaixo tem um aviãozinho. Se vocês quiserem compartilhar com alguém que vocês acham que pode se interessar pelo tema, que vai gostar de saber um pouquinho mais sobre o que nós iremos falar, é só colocar aqui no aviãozinho e compartilhar, tá bom? Esperar só mais um pouquinho, mas a Karina deve estar entrando, mas eu vou falando, apresentando um pouquinho a Elo Sênior. Ótimo, Célia, obrigada. Então, para quem não conhece, a Elo Sênior Care, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Caroline Saladini, eu sou uma das responsáveis pela Elo Sênior, em especial pela Elo Sênior Care. A Elo Sênior é uma empresa de cuidados ao paciente, ao idoso, né? A gente faz atendimento domiciliar, contamos com uma equipe multiprofissional e hoje estaremos aqui com duas integrantes da nossa equipe, que é a Paula, que é nossa TO, e também teremos a participação da Karina, que é uma das nossas físios. Nós escolhemos esse tema para falar esse mês, porque tivemos o Dia Mundial de Conscientização à Prevenção de Quedas em Idosos. Talvez esse seja um tema bastante comum, que muitas pessoas falem, mas é importante a gente trazer à tona, mais uma vez, esse assunto, porque é uma problemática bastante presente na vida dos idosos, mas que não é normal. Então, é importante a gente destacar isso, né? Será que aconteceu com a Karina? Mas a gente vai começando e aí depois... Quer que mandar alguma coisa pra ela aqui, Carol? Ah, se você puder. Que ela não apareceu aqui para mim. Eu vou dando essa introdução, aí a gente vai batendo um papo com a Paulinha, daqui a pouco a Karina entra. Então, só para... Ah, ela entrou. Entrou? Entrou. Então, só para a gente contextualizar, né, sobre o tema, né, que ela pediu a participação. Tenham paciência um pouquinho, porque eu nunca fiz com 3 pessoas, é a primeira vez. Oi, Marinalva, tudo bem? Célia? Acho que tomara que dê certo. Bom, então, como eu estava falando, né, só para contextualizar, então, existe esse dia que acontece em junho, dia 24 de junho. É um dia especial que acaba que, se vocês procurarem no Instagram, vai ter milhares de posts falando sobre esse assunto. Chegou aqui no Brasil em meados de 2007, 2008,
E todo ano, todas as instituições que trabalham com idosos acabam fazendo alguma ação de orientação. Tanto para a comunidade... Não está indo a solicitação. A Karina não está conseguindo participar. Deixa eu tentar de novo. Por que será? Eu estou enviando a solicitação para ela. Peraí, pessoal. Desativar solicitações. Parece que tá tudo certo aqui. Deixou autorizar? Tá aparecendo que tá autorizado. Eu não coloquei restrição. Vou pôr de novo. Enviar solicitação. Vamos ver. Cá, eu te mandei de novo. Vê se chega. Se não, tenta você pedir. Tá aparecendo aqui pra mim. Ronda Karina não está conseguindo participar. Alguém sabe por quê? Convidar para Ixi, participar. ela tá falando que não tá escutando, Carol. Vamos lá. Acho só ela, né? Todo mundo me ouve ou não? Todo Algumas mundo parou pessoas... também. Coisas da tecnologia, né, gente? Célia, você me ouve? Sim. Talvez seja a conexão dela, da Karina, porque ela não tá ouvindo, né? Não tá conseguindo pedir. Manda uma mensagem para ela, Paulinha, por favor. Porque todo mundo tá ouvindo. E eu tô, ó, nesta sala, tá? Eu, você e ela, convidada. Não sei por quê. Desculpa, pessoal. É, acho que é ela, não está conseguindo. Agora escuto. Mandou? Deixa eu mandar de novo. Mas a solicitação não está indo. Agora foi. Opa, meu Deus. Imagina! Faz parte, gente. Estamos acostumados, né? Em casa, a internet, esse horário também é o horário... Lotado. É o horário que tá bombando. Mas seja bem-vinda, Karina. Obrigada. Obrigada, meninas. Então, eu estou contextualizando aqui. Célia, obrigada pela ajuda. Então, eu estou contextualizando sobre o Dia Mundial de Prevenção de Quedas, né? Então, o objetivo realmente é conscientizar todas as pessoas, tanto o idoso quanto os familiares, os cuidadores, a comunidade em geral, que cair pode ser até comum, mas não é normal. Então, quando algum idoso cai, claro, acidentes podem acontecer, uma queda acidental, sem se repetir por várias vezes, pode acontecer. Mas quando o idoso tem mais que 2 quedas, a gente já tem que acender uma bandeirinha amarela e começar a investigar o porquê que esse idoso está caindo. Por quê? Alguma coisa de errado pode estar acontecendo. Então, existem várias causas que podem levar esse idoso a cair. E é importante a gente tentar identificar quais são esses riscos que ele está exposto para poder intervir. Em algumas situações a gente consegue modificar e outras não. Então, no que é possível ser modificado, a gente tem que tentar, né? Então, é importante destacar que... qual a diferença, então? Mas qualquer pessoa pode cair. Realmente, a semana passada mesmo eu caí. Acho que foi no dia depois do Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Tive uma queda terrível. E assim, para mim foi horrível cair. Para qualquer pessoa, né? Todo mundo provavelmente já experimentou em algum momento uma queda. É horrível, né? A diferença entre o jovem e o idoso cair
é que às vezes esse idoso vai ter consequências muito mais graves do que um jovem, né? Ou a recuperação dele também vai ser um pouquinho mais devagar do que o jovem. Então, essa é uma problemática, certo? Então, já dei um panorama geral aqui, mas eu queria que vocês se apresentassem, meninas. Então, eu falei que teríamos uma física, uma TO, que vocês duas são da nossa equipe, mas queria que vocês se apresentassem brevemente e aí a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Fiquem à vontade. Pode ser, Paulinha. Pode ser. Eu sou Paula, eu sou terapeuta ocupacional, sou formada há 12 anos. Estou na equipe da Elo Sênior mais ou menos um ano, vai fazer. Atendo os pacientes idosos domiciliar e atendo outros pacientes domiciliares, atendo em outros lugares também, mas principalmente a população idosa. Ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu. Karina? Então, eu sou fisioterapeuta, sou formada desde 2014, né, pela Unifesp. Eu sou especialista em envelhecimento, também sou acupunturista e tenho trabalhado desde a minha formação aí com o público idoso, atualmente com a Elo Sênior também, e principalmente atendimentos domiciliares atualmente. Ótimo, muito obrigada também, Ká, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Então, pessoal, vocês fiquem à vontade, vocês podem comentar, colocar perguntas. A gente fez um roteiro de alguns pontos que a gente acha que é importante a gente falar, mas fiquem à vontade para vocês participarem também, tá bom? Então, mais um dado que eu acho importante compartilhar, estou aqui com a minha colinha também, né, para não esquecer de nada, que as quedas, elas são consideradas a segunda causa de morte no mundo. Então, além da morte, o prejuízo de quando não morre, como essas pessoas ficam. Isso não só os idosos, né? Mas qualquer pessoa. Então, às vezes a pessoa cai, tem um traumatismo craniano, fica dependente. Então, é algo que, além da queda em si, a consequência que essa queda teve, o prejuízo funcional, né? O grau de dependência que essa pessoa, às vezes, acaba cursando, que antes era uma pessoa ativa, independente. Pensando nos idosos, às vezes o idoso morava sozinho, tem uma queda, faz uma fratura de fêmur, precisa de um cuidador, precisa de um familiar. Então, muda todo aquele escopo daquele idoso independente, daquela pessoa independente. Então, é algo realmente para chamar nossa atenção. E aí, falando dos fatores de risco, como eu falei no começo para vocês, existem fatores que são intrínsecos, né, que são da pessoa, e alguns deles são modificáveis, outros não. Existem os fatores ambientais e os fatores relacionados ao comportamento. Então, puxando o gancho disso, eu gostaria que a Karina falasse um pouquinho sobre os fatores relacionados aí, talvez, ao envelhecimento ou não, que podem ser modificados, né? Fatores que podem levar a uma queda, mas que a gente tem alguma coisa para a gente fazer. Sim, é isso que a Carol falou, né? É muito importante quando a gente fala de quedas, prevenir quedas novas, mas quedas repetitivas, né? Porque justamente cada queda ocasiona um impacto muitas vezes importante na parte funcional, né? E quando a gente fala do processo de envelhecimento, né, a gente vai notando algumas alterações no nosso corpo físico, né, e outros também, mas eu queria ressaltar para essa parte bem motora, né, que eu acho que é uma abordagem importante da fisioterapia, e a gente vai começando a sentir o nosso corpo mais, às vezes, enrijecido, meio encurtado, a nossa agilidade não é mais a mesma, a nossa força não é mais a mesma, e tudo começa a ficar assim, parece que fica mais difícil, mas não era assim que eu andava, não era assim que eu fazia as coisas, né? Então são alguns sinais que começam a aparecer para a gente olhar para isso, né? Acho que é sempre importante nos observarmos, né? E poder ir atrás de avaliações específicas, de pessoas que possamos
nos orientar, né, no que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, de fatores modificáveis aí que a gente tem, que aí é legal, porque a gente consegue melhorar, mas também está suscetível a gente ter algumas perdas, né? É a parte de força muscular, né? O músculo, né? Esse é um tecido muito adaptativo, então a gente pode perder força muito rápido, mas se a gente correr atrás, a gente também consegue ganhar, essa que é a parte boa, né? O encurtamento muscular também acaba diminuindo muito a nossa mobilidade, então acaba prejudicando muito a parte do nosso movimento, da nossa locomoção. Algumas reações vão ficando mais lentas, né? Então, às vezes, o que poderia evitar uma queda, né? Uma reação mais rápida, ela não acontece, então acaba que a gente tem algum acidente do tipo. A nossa resistência vai mudando, né? Então, diante disso, pode estar acontecendo muitas coisas, né? Muitas coisas que podem ser definitivas, né? Algumas limitações aí das famosas artroses, por exemplo, que a gente acaba tendo deformidades importantes, e que vão ficar com a gente, né? Mas enquanto isso, a gente consegue trabalhar muitas coisas para evitar prejuízos, evitar as quedas que é nosso enfoque aqui, né? E então é importante procurar profissionais e que sejam capacitados a olhar isso para a gente, orientar outros, né? E fazer avaliações específicas de equilíbrio, né? De força. Mas aqui na live eu queria chamar a atenção para a gente, pensar no que nós, né, cada um na sua individualidade, em casa, cuidadores, os idosos, olhar para o seu familiar, olhar para si, o que pode estar chamando a nossa atenção para uma possível queda acontecer, alguma coisa motora tá diferente, né? Então, isso de você perceber que a sua caminhada tá mais lenta, que você tá com medo de sair de casa, que você não se sente à vontade num lugar muito movimentado, você não tem mais aquela mobilidade para vestir um calçado, uma meia, tá ficando difícil, subir uma escada, levantar da cadeira, né? Levantar da cama também parece meio difícil, então virar e você acha que vai cair, puxa para um lado e passinhos mais curtos, ou tropeçar, né? Às vezes a gente tropeça também. Então, podem ser alguns sinais de que a gente precisa buscar, investigar, entender o que pode estar acontecendo e intervir, né? O quanto antes é melhor, com certeza. Ah, legal. Então, essas dicas são muito, muito bacanas, porque qualquer pessoa pode se autoavaliar nesse sentido, né? Então, antes eu conseguia colocar a calça em pé, ficava numa perna só, agora não. Preciso ou me apoiar, ou preciso sentar. Antes eu conseguia chegar lá no chão para amarrar bem o cadarço, e agora eu tô escolhendo sapatos que nem cadarço tem, porque facilitam o meu movimento. Enfim. Antes eu atravessava a rua, né, um pouco mais rápido, agora eu estou sentindo alguma dificuldade ou não me sinto seguro em atravessar em um lugar movimentado. Então, são dicas importantes que qualquer pessoa pode se autoavaliar e falar, não, alguma coisa está mudando no meu corpo, talvez eu tenha que dar um pouquinho mais de atenção, né? O corpo fala, né? O corpo fala. Então, são coisas muito comuns, né, Carol? Assim, e aí não dá pra gente banalizar isso, né? Dizer, é do idoso, é porque é da idade. Algumas coisas, né, a gente tem que olhar com mais atenção, com um pouco mais de, né? Sim. E esse olhar que... Pode falar, Paula. Não, e esse olhar já, a gente previne muita coisa, já de perceber, não deixa nem deixar cair, esperar cair, né? Se a gente consegue ter esse olhar já. Ótimo. E aí, só antes, eu já ia puxar o gancho para você, Paula, para você falar sua percepção a respeito disso. Mas eu lembro uma vez, eu atendia numa instituição de idosos, e aí tinha um senhor, e aí perguntaram para ele, né? Mas o senhor percebe mudanças no seu corpo? Acha que mudou alguma coisa? E aí ele falou, e fez bastante sentido para mim. Ele falou, olha, como a vida inteira... Não é um marco, né? A gente vai se adaptando às mudanças. Então, não é algo tão gritante assim. Do dia para a noite eu passei a ter dificuldade. Claro, só se aconteceu alguma coisa, enfim. Sim. Mas é natural essa mudança, né? Então, o corpo vai se adaptando, a gente vai se adaptando.
E isso é o processo do envelhecimento. Mas quando essa adaptação começa a chamar mais atenção, realmente eu estou me desequilibrando mais, eu não estou conseguindo levantar da cadeira com a mesma facilidade, pode ser que eu esteja com fraqueza, pode ser que meu equilíbrio não esteja tão bom. E aí, como a Paula falou, é melhor se antecipar, não deixar acontecer, né? E é isso a prevenção de quedas. A gente está acostumado muito à parte curativa, né? Caiu, aí vai lá e trata. E não, a gente quer que isso não aconteça, né? E por isso estamos aqui. E agora eu queria ouvir você, Paulinha, assim, em relação às nossas escolhas, a nossa mente, nosso raciocínio. Isso tem alguma coisa a ver com o aumento do risco da queda? Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Tem totalmente a ver, que o corpo ele é formado por muitas coisas. Então tem essa parte que é mais motora, que a Ká falou que é super importante também, mas tem a parte funcional e cognitiva. As duas estão bem ligadas à queda, como outros fatores também, né? Mas falar um pouquinho desses dois principalmente. O idoso que é mais independente, que não tem perdas funcionais, ele tem menos risco de queda. Quando a gente vê que ele começa a ficar mais dependente para alguma coisa, eu ia, tirando agora, vamos pensar esse exemplo fora a pandemia. Eu ia até o mercado sozinho, e agora eu não estou conseguindo mais ir, eu ia até a padaria ou até o banco mesmo, já é um indício de perdas funcionais, principalmente que a gente chama das atividades instrumentais de vida diária, que começa por elas, não começa em casa, que eu não consigo mais amarrar o sapato. Começa até anterior, entendeu? Que é também que já vai acendendo a luzinha para alguma coisa. Então, quando começa a ter essas perdas, também já indiz que ele está ficando mais dependente, a gente tem que avaliar por que dessa dependência, né? Pode ser psicológico, pode ser motor, porque ele está com medo da queda, ou pode ser a parte cognitiva também. E aí, o idoso que tem a parte cognitiva, que tem alguma alteração, tem um risco de queda muito maior. Tá? Primeiro, assim, um exemplo básico, que a gente está falando mais de prevenção de pequenos sinais, mas eu vou dar um exemplo mais avançado do cognitivo. Se o paciente não sabe por que ele levantou, ele está indo até a cozinha, ele vai fazer isso muitas vezes. E aí o risco aumenta muito mais dele cair. Se ele for uma vez e pegar um copo de água, tudo bem. Se ele levanta, ele não sabe por quê, ele não lembra, tem a perda da memória, aumenta muito mais o risco de queda dele também. Então, está totalmente relacionado. O funcional, quanto mais dependente eu sou, maior o meu risco de queda. Então, a gente já tem que olhar para essas pequenas perdas. E a parte cognitiva. Desde também, esse exemplo eu dei talvez mais avançado, mas eu preciso ter a gente faz sem perceber um raciocínio que eu preciso desviar daquele obstáculo, dentro de casa, ou na rua, ou da calçada. Parece muito simples no automático, mas a gente faz um super raciocínio lá dentro para pensar que manda para informação ao cérebro, eu estou vendo um buraco na calçada, eu tenho que desviar, aquele lado não dá espaço, aquele lado tem lá espaço, parece que é super automático, mas é muito difícil essa função. Precisa de planejamento, né? O planejamento, funções executivas também. Então, você tem um pouquinho de déficit, ele não vai conseguir fazer todo esse raciocínio, esse planejamento, e vai tropeçar no buraco que tem na calçada. Ou ele vai tropeçar dentro de casa em algum obstáculo que está no meio do caminho, porque ele não conseguiu perceber. Tem também, que a gente não pode esquecer, que tem perdas sensoriais também, né? Então, assim, que entra um pouco o equilíbrio que a gente falou, mas tem a diminuição da sensibilidade, às vezes por alguma doença mesmo, alguma patologia, e aí tem perda de sensibilidade em extremidade. O pé já não sente direito, eu não sinto direito onde eu estou pisando. Então, essa parte também, se tem alguma alteração sensorial, o risco de queda é muito grande também. Está sempre relacionado, né? Tem o que a gente chama de propriocepção, que é eu me ver no espaço, como que eu estou no espaço. Então, pode ter essa perda também. Então, se a gente vê que entra um pouco no equilíbrio, mas tem essas coisas. Por exemplo, tem o diabetes, eu tenho neuropatia e tenho diminuição de sensibilidade. Então, também já acende a luzinha. O que a gente pode mudar para não ter o risco de queda por causa dessa diminuição da sensibilidade. Então, uma coisa está atrelada à outra também. E fora os riscos que a gente falou, tanto ambientais quanto comportamentais também desse idoso. Deixa eu ver aqui. Podemos falar em relação à idade do idoso, sobre o risco funcional? Muitas vezes o idoso já tem uma idade mais avançada e a família fica com receio de deixar esse idoso ir ao mercado sozinho, por exemplo.
Acho que é um ponto interessante que, puxando um pouquinho do que a Paula falou, que eu até ia comentar, né? Pensando na pandemia, eu tenho alguns pacientes que eles falam assim para mim: eu acho que eu nunca mais vou saber ir sozinha no mercado. Eu não me sinto mais seguro para ir. Antes ia normalmente, mas assim, tá um ano e meio sem sair de casa, sem auxílio das pessoas. Quase não sai de casa, mas quando sai, é muito Tem sempre rápido e é alguém. com a ajuda de alguém. Então, nossa, isso não sei no trabalho de vocês, assim, no dia a dia, mas isso tem sido uma fala constante. Até tem uma paciente que a gente, na terapia, a gente está descendo agora no prédio, né, para andar um pouco, sair um pouco de dentro de casa, com todos os cuidados de biossegurança, se mantém, né? Mas eu fiz a proposta da gente ir até uma pracinha que ela sempre ia. Ela falou: acho que eu não vou aguentar. Eu falei: tudo bem, se a senhora não aguentar, a gente vai até a metade, a gente para e volta. E aí ela conseguiu, a gente conseguiu. E aí ela: nossa, eu achei que nunca mais eu ia conseguir. Então, olha só como a questão do isolamento social, o contexto da pandemia também está afetando muito os idosos que antes eram independentes, né? Que ainda são em casa, conseguem controlar várias coisas, finanças, administrar a casa, mas sair do ambiente da casa está sendo desafiador. Por questões emocionais envolvidas, questões cognitivas, motoras, às vezes, né? Então, acho que, Paulinha, você podia falar um pouquinho disso, pensando no que a Aline perguntou, né? Que às vezes a família super protege o idoso com medo dele cair, né? Como manejar isso? Assim, não, eu falo, deixa aí, e aí acontece alguma coisa, cai em cima do terapeuta, essa responsabilidade. Eu acho que tem que avaliar realmente os riscos, né? Tem que avaliar o idoso. Ele tá com parte motora boa, a parte cognitiva tá boa, ele vai conseguir tudo que aparecer no meio do caminho, tanto para resolver como problema, resolver na calçada, que nem eu falei, de cair. Então, a gente tem que fazer uma avaliação se realmente existe algum risco ou não. Porque, foi o que falou, para cair, todo mundo pode cair. Eu posso estar indo no mercado e cair. Então, se realmente não tiver risco, eu acho que é ao contrário, é importante, né? Quanto mais o idoso conseguir manter a independência e a autonomia dele, mais as perdas vão ficando mais distantes, sem colocar em risco. Então, precisa de ter uma avaliação, existem escalas para a gente avaliar a parte cognitiva, como a Karina falou, tem escalas para avaliar a parte motora, e a gente realmente vê se existe algum risco de queda em todos esses fatores que a gente comentou aqui. Sim. E eu acho que depois falar um pouquinho da pandemia, que assim, eu acho que só depois que a gente vai saber mesmo o tamanho do estrago, vamos dizer, né? Se aquele paciente vai conseguir voltar igual esse que conseguiu ir na pracinha com você, ou o paciente que, infelizmente, por conta do isolamento, ele apresentou declínio, como a gente tem paciente que aconteceu isso. Então, ele já apresentou declínio como consequência da pandemia. Então, acho que só depois que realmente puder sair tudo, que vai ter que ir uma avaliação e ver a capacidade desse idoso ou não. Se ele perdeu por conta do isolamento ou não, ou se está ok e ele consegue continuar. Ótimo. E aí, uma coisa eu acho, né, só complementando o que a Paula falou para a Aline, é que nunca tem que ser algo, essa decisão tem que ser sempre compartilhada entre equipe, familiares, cuidadores e o próprio idoso, se ele tem cognição para isso. Então, né, se ele tem autonomia para decidir, porque senão a gente está tirando essa autonomia do idoso, que é a capacidade de decisão. Então, para ele conseguir fazer essa atividade, que aí é o mercado, envolve não só aspecto motor, mas também a cognição, principalmente, né? Ele consegue controlar todo esse ambiente. Então, tem que ser algo compartilhado, nunca é uma decisão sozinha também do profissional, tá? E a gente está à disposição da família para auxiliar nesse contexto, nessa avaliação. Muito bem, meninas. Olha, já foi meia hora, passa rápido. Vocês querem complementar com alguma coisa desses pontos que vocês colocaram? Vocês querem já ir para a parte mais prática, né? Então, que dicas vocês poderiam dar? Karina falando um pouquinho mais dessa parte motora, que é importante para prevenir quedas, que tipo de intervenções existem, quando buscar um profissional, alguma coisa dá para fazer em casa, com orientação.
a mesma coisa depois a Paula, tá bom? Legal. Acho que a atividade física, né, o movimento sempre é recomendável, né, e assim, é sempre adaptativo, né, então qualquer pessoa pode fazer uma atividade física, um movimento saudável, tem que estar vendo aí questões de limitações de dor, né, a individualidade mesmo, do que dá para ser aplicado, né, mas de maneira geral, práticas Tai Chi, Pilates, musculação, alongamento, né? Dança, tudo que envolve o movimento do corpo, a gente tá, se estiver bem assistido, se estiver bem orientado, né? Se você estiver fazendo de uma maneira bem controlada, né? E bem direcionada, a gente consegue ter ganhos aí para melhorar e evitar aí os riscos de queda, né? E uma outra coisa que eu acho que também é legal a gente falar é dos dispositivos de marcha, né? Às vezes a gente vê o idoso, né, a pessoa com uma dificuldade para andar, e a gente sempre fala, não, então usa uma bengala, então usa uma bengala. E não é tão simples assim, né? Tem vários dispositivos de marcha, tem vários tipos de bengala, às vezes tem as muletas, tem os andadores, andador com roda, sem roda. Então, a gente precisa ter um olhar bem atento e criterioso para poder orientar esse uso, né? Porque às vezes a gente também tem um problema no ombro, e não é todo dispositivo que vai ser cabível para aquele idoso às vezes não tem uma cognição suficiente para utilizar aquilo, né? Então precisa de um treino, precisa ser bem orientado para que isso não gere um risco a mais, né? Muitas vezes. Então você não sabe usar, você tropeça, você bate e para quem já tem, é bom também sempre olhar se a borrachinha tá bem certinha, né? Se ela não tá ressecada, é bom trocar. E às vezes a altura também não tá muito adequada, né? Então precisa aí de um olhar direcionado. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer em casa para também melhorar a parte motora, alguns alongamentos, alguns movimentos, né? Acho que vou dar alguns exemplos, depois a gente pode até disponibilizar algumas imagens para ficar mais fácil aí para quem está em casa entender, né, do que se trata isso. Mas guarda para daqui a pouco. Vamos tá. Pular para Paulinha, para ela falar assim como você falou, né, um pouquinho sobre o que tem de tratamentos, de intervenções, e aí depois a gente vai para... É que eu acabei falando tudo junto, né? Sim. Foi o meu. Aí depois dá as dicas práticas e aí a gente faz o fechamento, tá bom? Pode ser? Claro. Obrigada. O que a gente, falar um pouquinho da parte cognitiva, que a gente tem que pensar, o que a gente já falou um pouquinho, é sempre tentar manter a autonomia e a independência sem risco, sem colocar em risco o idoso, mas o máximo possível. Pra gente, principalmente por conta do isolamento social que a gente está passando hoje, tentar manter esse idoso mais ativo. Então, se ele gosta de livro, tentar incentivar a televisão, algum jogo que ele gosta. O tricô tem que ver o que ele gosta para manter a atividade, porque tá vindo muita queixa que não querem fazer nada. Saía e fazia um monte de coisa em casa, mas aí por conta de não estar saindo, de ficar só em casa, também perdeu aquela vontade de fazer as atividades dentro de casa. E isso é um prato cheio para a gente ter algum declínio cognitivo. Então, assim, incentivar os idosos sempre a estarem fazendo alguma coisa dentro de casa. Se ele não mora sozinho e costuma não fazer, pede ajuda para fazer um almoço. Se ele mora sozinho, deixar ele continuar fazendo o máximo possível. Então, assim, sem colocar em risco, mas sempre tentar deixar o mais independente e ter autonomia, principalmente, que é o poder de escolhas, né? Tem também a questão ambiental, mas acho que a gente entra mais na prática depois. Vou deixar também, né? Ou já pode falar um pouquinho do ambiente? O que você acha, Carol? Acho que pode falar de uma maneira geral, né? Tá. Do quanto o ambiente também impacta, né? Nessa questão. Sim. O ambiente tem bastante detalhes que a gente, com um olhar mais técnico, consegue ver que acaba sendo risco de queda. Às vezes a gente foca muito que é só o tapete, só se ouve falar no tapete. Sim, o tapete é vilão também, mas não é só o tapete. Às vezes tem coisa 1000 vezes pior na casa do que o tapete. E os tapetes também, que a gente pensa, tem muita... alguém tem familiar que está escutando aqui, eles têm muito apego, muito afeto, o tapete é afeto da casa. Então a gente também tem que levar em consideração o que é importante dessa residência para ele. Não é sair mudando tudo, tirando a mesa do lugar, tirando o tapete e esse idoso não conseguir mais se encontrar dentro da própria casa. Então, assim, tem tapetes que a gente pode tirar e tem tapetes que pode deixar, colocar uma adaptação.
e olhar dentro do banheiro, tem outros fatores também do ambiente que acaba sendo risco de queda, não só o tapete. E Ótimo. também tem como fator que a gente sempre coloca, entra na parte comportamental, que é o vestuário inadequado, né? Então, assim, idosos, por exemplo, não, principalmente os que eram super ativos e não estão saindo. Ah, eu vou ficar de pijama, eu vou ficar com a calça larga o dia inteiro. E essa calça larga escorrega, essa calça larga fica por baixo do sapato e pode escorregar. O próprio sapato sem estar preso, aquele chinelinho bonitinho, mas que não tem não dá, a gente não prende atrás para risco de escorregar, ou andar com a própria meia, que acontece mais ainda no frio, né? Eu tô com a meia, tá quentinho e eu posso andar. Então, entra também como fator a parte do vestuário, que a gente tem que prestar atenção também. Ótimo. Não, muito bom. E acho que é isso. Às vezes, há umas coisas que a gente nem se atenta, né? E que às vezes só mudar a disposição, às vezes, do Sim, móvel, né? Você vai falar isso na parte prática. Mas vou. é que a gente sempre fica, ai, tapete, tapete, tapete. É, Mas realmente a gente tem que estar um pouco atenta a outros fatores, né? E aí, só sim, uma coisa que eu lembrei, que eu ia falar um pouquinho antes, e eu acabei esquecendo, porque minha cognição não tá muito boa. Essa pandemia mexe, né, gente? Assim, se os mexe. idosos, eles estão sentindo, todos nós estamos, né? Sim. De alguma maneira, isso tem impactado na vida de todos nós. Então, a gente precisa ser flexível também, né? Esperar o momento deles. Eles querem voltar a sair, mas às vezes não se sente seguro. Então, ir aos pouquinhos, né, com eles, voltando a alguma atividade com segurança. Mas o que eu ia falar é sobre o perfil dos idosos, né? Você tinha falado no comecinho que os idosos frágeis acabam caindo muito mais, com uma frequência maior do que os idosos mais ativos. Mas é importante, isso é um fato, né? Mas é importante destacar que a forma como eles caem, às vezes, acaba sendo um pouco diferente, né? Então, o idoso frágil, às vezes, ele cai por falta de mobilidade, por um declínio cognitivo, por uma perda da força. E os idosos, e esses idosos mais frágeis, acabam caindo no ambiente mais domiciliar, né? Sim, E os idosos ativos, eles caem porque se expõem mais ao risco, né? Então, tem mais condições físicas e cognitivas de fazer as coisas e, às vezes, faz coisas que desafia mesmo o equilíbrio, né? Que sim. desafiaria de qualquer um, mas é uma exposição maior ao risco. Então, por exemplo, às vezes dá aquela corridinha na rua para pegar o ônibus ou para atravessar a rua, ou até mesmo sobe no banquinho para trocar a lâmpada de casa. Então, mas eu fiz isso a vida inteira. Realmente fez a vida inteira, mas assim, se pode pedir ajuda para alguém, então peça ajuda, né? Tente não se colocar em risco, Sim. porque por conta das consequências mesmo dessa queda, né? Então, só para a gente fechar, que a gente tinha falado isso lá no comecinho, achei Porque importante até voltar. o paciente, se ele está com o cognitivo bom, mas ele é mais frágil por algum motivo, ele mesmo tem medo e se respeita mais. Porque ele sabe da limitação dele, falando num cognitivo preservado. E o idoso que é ativo, ele vai se arriscar mesmo, né? Sim, exatamente. Então, só tomar um pouco mais de cuidado, né, nesse sentido. Sim. Por Então, tá pensar, se bom. conscientizar nas consequências, foi o que você falou. A gente cair é Exato. uma coisa, o idoso é totalmente diferente. É. E assim, né, gente, não é que a gente tá falando, não faça mais isso, não faça mais aquilo, não é para ser, né, algo colocar medo, né? Mas Medo. é precaução mesmo, prevenir, Sim, né? Minha avó falava que prevenir é melhor do que remediar. Então, tá certo. vamos lá. E aí, as dicas, meninas, cá? Legal. Puxando uma coisa que a Paulinha falou ali no começo, né, dessa questão da sensibilidade, né, da periferia, às vezes não tem uma percepção muito boa dos pés. Eu acho que uma dica bem simples e bem legal é aquelas bolinhas que tem uns cravinhos e ficar passando embaixo do pé. É bom, relaxa, né, ali, enfim, mas também favorece ali uma melhor percepção, né? Então é uma coisa muito legal que dá pra gente fazer. Qualquer pessoa pode fazer, sentadinho, rola a bolinha embaixo do pé, vai ser um bom estímulo, né? A gente às vezes fica pensando muito só na. Quer falar? Quero, porque todo mundo adora pegar essa bolinha e pôr na mão para apertar. Não, Então, não, é bom. Só pra Faz isso. no pé, é bom. Põe no pé.
Na mão não relaxa, no pé relaxa. É. Vou fazer um post sobre isso. Na mão não, mas no pé pode. Boa. E a gente pensa muito assim nas pernas, minhas pernas que estão fracas, eu não consigo andar, eu desequilibro por causa das minhas pernas, mas tem outros sistemas envolvidos também, né? Quando a gente fala de equilíbrio, e tá mais para cima que na cabeça também, né? Então, a nossa visão, então é sempre importante, né? O óculos bem adaptável, né? Eu acho que isso a gente sabe bastante, mas a partir do movimento do pescoço, né? Às vezes o idoso já vai ficando com isso bem mais rígido. Aqui a maioria das pessoas tem aqui muito tenso, né? Então, pensar que isso não é só dor que causa, né? Isso também causa uma dificuldade na hora que você vai andar, fazer uma caminhada, você vai cruzar uma rua, você precisa dessa movimento, né? Em perfeito estado, mas também aqui dentro a gente tem o sistema vestibular, né, que é o labirinto, como as pessoas costumam conhecê-lo, e ele está totalmente relacionado com esse movimento da cabeça, né? Então, se a gente vai se restringindo aqui, ele vai parando de atuar também, né? Então, a gente precisa ter essas mobilidades boas, preservadas, e isso a gente consegue fazer estimulando alongamentos, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, né? E um que é bem legal também é fazer movimentos com os tornozelos, né? O tornozelo ali é o primeiro que vai atuar quando a gente tiver um desequilíbrio, quando a gente for sair de um ambiente mais instável, ele que é o primeiro a atuar. Então, aqueles movimentos circulares são simples, mas tudo é bem efetivo, né? Para a gente estar trabalhando em prevenção quando a pessoa já tem uma restrição ali articular, enfim. E outros exercícios de fortalecimento que sejam seguros, né, de fazer em casa sozinho, que eu acho que a gente pode exemplificar aqui. É aquele, né, segura uma cadeira, segura numa mesa bem firme, né, e ficar na pontinha dos pés, ali estimula a panturrilha, é um músculo super importante para nossa caminhada, para o nosso ortostatismo ficar de pé. E se, né, você ou seu familiar tiver uma boa condição de fazer isso, o exercício de sentar e levantar também é muito bom, né? Para que isso seja seguro, uma cadeira bem forte, reforçada, talvez encostada na parede, para que ela não, né, não corra, e um apoio na frente, na mão, ou numa mesa, ou num móvel, ou então que preferencialmente tenha alguém junto para que não tenha nenhum acidente, mas a gente vai estar aí trabalhando bastante o fortalecimento das pernas. Tá? Muito bom. Alguns Pode ser exemplos. no batente da janela. Pode ser no piso. Uhum. Na varanda. Muito bom, Cá. E esses exercícios que você falou, qualquer pessoa pode fazer, né? Sentada lá, tá vendo a novela, movimento de tornozelo, movimenta a cabeça para um lado e para o outro, para cima e para baixo, para relaxar a musculatura. Muito bom. Adorei as dicas. Diga, Paulinha, quais são as suas dicas? Já falei um pouco das dicas da parte cognitiva, né? E aí eu vou falar um pouquinho das mudanças do ambiente, além do tapete. A gente tem que prestar atenção. O tapete, vamos supor, a gente olha os tapetes pequenos. Todos os tapetes têm risco, mas foi o que eu falei, tem que ver como que tá dentro do ambiente. A gente pode colocar, às vezes, colar dupla face, colocar um antiderrapante, mas tem que ser no tapete inteiro, principalmente na borda, porque coloca só no meio e as bordas continuam sem, não adianta. E bem colado. Mas também foi o que eu falei, tem que avaliar, esse tapete está muito no movimento, não está? Às vezes está na sala, que ela vai uma vez por dia e está acompanhada, e também não precisa. Então, tudo é questão mais do bom senso também. A parte da iluminação, a gente tem que prestar muita atenção. O idoso acorda muito para ir no banheiro de noite. Ah, mas ele tem o abajur do lado. Ele acende o abajur do lado quando ele acorda? Não, ele vai direto para o banheiro. Então, assim, se a gente acha que essa iluminação que realmente não acende, tem muitas opções no mercado hoje e baratas e simples de instalação de acionar com movimento. Então, a gente coloca na borda da cama, o idoso levantou, tem um movimento, a luz acende. Já que ele não lembra de ligar o abajur, e isso diminui também. Tem que ver a parte de escada, tem alguma escada entre um cômodo ou outro, ou até para ele entrar na casa dele também, como que estão essas escadas? Tem corrimão? Tem aquelas fitas antiderrapantes que a gente pode colocar, principalmente em área externa, porque quando chove fica escorregadio. Tem o banheiro, o tapetinho do box tem há 20 anos lá, a ventosa não gruda mais. Então, tem que ver isso também se está funcionando, aquela ventosa está sendo efetiva, eu tenho. Também tem outras opções no mercado que a gente pode passar depois, se alguém quiser, que você coloca o líquido que deixa o chão já antiderrapante. Não muda nenhum efeito do chão,
fácil de limpar e ele se torna mais aderente, né? Ótimo. Tem que pensar que a gente precisa também do tapete com ventosa ou até um tapete bastante antiderrapante quando a gente sai do box, que a gente ainda sai molhado. Então, às vezes, Sim. não se preocupa com isso. Então, são detalhes pequenos, mas que no dia a dia faz bastante diferença. Esse idoso tem o que ele mais usa, ele precisa subir num banquinho para pegar, principalmente na cozinha, que acontece muito isso. Ou ele precisa levantar na ponta do pé, ficar no máximo do alongamento, tira totalmente o equilíbrio para pegar alguma coisa. Então, modificar o que ele mais usa, deixar para baixo. Se Ótimo. ele realmente for subindo no banquinho, a gente tenta tirar o banquinho, se ele precisa, também para não tirar a autonomia, tentar, é isso. Eu acho que se o idoso tem um cognitivo preservado, o caminho para fazer é que a gente chama de empoderá-lo, ele está ciente de todos os riscos e das consequências, né? Deixar ele como participante até da escolha dele cair mesmo. Lógico que ninguém quer que ele caia, mas se ele tem um cognitivo preservado, ele é independente, não dá para amarrar, né? Então, o que a gente pode fazer é conscientizá-lo o máximo possível, para até nessa parte de caída ele estar escolhendo também. Sim. Não, acho que é importante você falar isso, né? Porque a nossa responsabilidade é identificar e orientar, né? Quais são as possibilidades. Sim, Mas, claro, né? A gente não vai interferir na autonomia. Então, a decisão, a escolha é do idoso, né? Então, assim, ó, esse tapete de crochê, assim, é muito bonito, mas a senhora pode usar ele de outras formas, pode costurar, então, antiderrapante em todo ele, para ficar mais seguro. Ah, não quero, não quero, não gosto, prefiro assim. Tudo bem, né? A senhora está ciente desse risco que a senhora está correndo. E aí, uma coisa que sim. acontece muito é assim: ah, eu nunca caí nesse tapete. Ah, eu nunca caí nesse lugar. Não, É, mas precisa esperar cair? Não, gente, não precisa. Então, esse, né, é o nosso maior é, impasse. E aí, uma coisa que eu tenho vivenciado com os pacientes, assim, é que a gente orienta, a gente orienta, a gente orienta, mas às vezes ele não tá no momento dele, né, para aquela mudança. E tudo bem também, mas uma sementinha a gente plantou ali. Quando sim, ele perceber alguma limitação, ele mesmo vai pedir. Então, é vai. muito bacana quando vem depois eles pedindo: ah, sabe aquilo que você falou? Então, acho que estou pensando em colocar. Então, antes de acontecer o acidente. Então, isso é bem bacana. Sim, Muito eu acho que bom, a gente só tem meninas. que pensar mais quando realmente não tem o cognitivo, que ele não tem o poder de decisão, aí sim, em conjunto, a equipe falar para a família tem que tomar a decisão, né? Sim. Então, saber diferenciar isso também. E também a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, talvez nos quadros dos pacientes com demência em especial, é a questão da mudança, como você falou, de não se reconhecer no Sim, próprio ambiente. Então, às vezes, sim, de fato, ele está exposto a algum risco. No entanto, a gente tem que fazer essas mudanças gradualmente, né? Porque senão o idoso com declínio cognitivo, ele talvez vai ter outros impactos ali, né? De questão de desorientação, ficar mais super. confuso, agitado. Então, Eu também só tem que ser vou. uma construção em conjunto ao longo do tempo, né? E mesmo assim, dependendo do que for, só fazer um adendo que isso que você falou, a demência avançada, o idoso continua trabalhando com a rotina. Então, acontece muito caso, por exemplo, ele não lembra de nada, ele não lembra o nome da filha, mas ele sabe onde está a xícara de café que ele sempre tomou, ele vai na cozinha, Exatamente. ele pega a xícara, ele sabe onde é o banheiro, mas como que ele sabe? Porque a rotina não perde na demência. Então, se a gente tirar isso, aí sim ele vai ficar bem mais perdido, então tem que tomar cuidado. Foi só um adendo dessa parte da Isso. rotina. Ótimo, muito bom. Então é isso, gente. Ninguém mais tem dúvidas, perguntas? Só tão. Ah, tem uma iluminação à bateria que pode colocar ao lado da cama. A Célia compartilhou. Célia, eu adorei as dicas. Parabéns, meninas. Parabéns. Acho que é isso. Gostariam de falar mais alguma coisa? Eu acho É que já bom que foi vai dar tudo. para a gente salvar. Uhum. Bom, gente, a gente está preparando um e-book para vocês com basicamente essas dicas que a gente deu e mais algumas coisas. Quem quiser, eu vou colocar aqui no nosso link da página
A gente está criando também um grupo para familiares, cuidadores, idosos, quem quiser participar. É um grupo, né, que não vai todo mundo ficar falando bom dia, boa noite, boa tarde. É um grupo que a gente vai compartilhar as dicas, as informações com vocês em primeira mão. Então, quem já acompanha a Elo Senior Care, a gente está compartilhando várias dicas, mas a gente vai direcionando ali em primeira mão para vocês também, tá? Acompanhem, acessem o link lá, eu vou disponibilizar, e aí depois quem quiser acesso ao e-book também vai estar nesse link, tá bom? Não tá pronto ainda, eu tô finalizando, mas nessa semana já vai ficar pronto, eu coloco para vocês. E vai ficar salvo, se Deus quiser, eu vou tentar me esforçar aqui para salvar a live. E aí vocês podem compartilhar para quem não conseguiu assistir também, tá bom? Legal. A gente tem um programa na Elo Senior, que é o Programa de Prevenção de Quedas em Idosos, que tem abordagem tanto da fisioterapia quanto da TO. Então, também é uma possibilidade aí de intervenção, se vocês conhecem alguém que está caindo por algum motivo, quer uma avaliação, conte conosco para ajudá-los, tá bom? Meninas, foi ótimo, muito Carol, obrigada. apareceu uma pergunta aqui. Ah, tem? Tem. Quer que eu leia? Peraí. Meu pai, quando fica parado em pé, ele fica com uma postura pendendo só para um lado. É normal? Nossa, gente, Só por que o não anjos. apareceu pra mim? Não apareceu. Não? Fala de novo a pergunta. É da Sol Anjos. Tá? Meu pai, quando fica parado em pé, ele fica com uma postura pendendo só para um lado. É normal? Quer responder, Cá? Normal não é, né? O normal é a gente ter uma postura ereta, né? Mas pode estar acontecendo algumas coisas aí, né? Se é uma coisa muito recente ou se é uma coisa que já está há algum tempo, né? Pode ser muscular, pode ser a parte da coluna, mas pode ser alguma coisa mais neurológica também, alguma alteração da parte do que a gente chama do tônus do músculo, né? O músculo ali de um lado não está reagindo tanto quanto do outro lado, né? Então, vale a pena uma investigação mais a fundo e ver se tem algumas outras coisas de sinais de alarme que a gente fala, assim, se ele tá mudou alguma parte da cognição dele recentemente, algum movimento dele tá muito diferente do que o normal, ou é essa posição, né? E se ele tá, quando ele tá andando, ele tá realmente muito desequilibrado por um lado. Caso contrário, eu acho que é mais uma questão mais, talvez, ortopédica, né? Alguma coisa da postura da coluna, né? Que também não é tão legal, mas se for, né? É importante dar uma avaliada em como estava antes, há quanto tempo teve essa mudança, né? Para a gente tentar identificar. Mas como a Karina falou, normal não é. Então precisa dar uma avaliada, né? Acionar profissional de referência de saúde, senão mandar pra gente um direct, a gente vai conversando. Tá bom? Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta que vocês estão vendo? Ah, agora apareceu aqui pra mim. Não. Muito interessante. Parabéns, meninas. Não. Andar, ele anda arrastando os pés, mas ereto. Mas quando fica em repouso, fica tortinho. Ah, tá. Então, se ele consegue já manter, né? Mas acho que uma questão de talvez uma fadiga muscular, né, Carol? Talvez, assim, talvez, mas esse de manter, né? Precisava ver se ele tem alguma alteração na coluna já, uma escoliose, Se ele às tem vezes dor, tem alguma compressão nervosa, uma hérnia, se ele sente dor. Pode ser uma compensação que ele está tendo por não ter músculo para dar conta de sustentar ele em pé. Pode ser isso. Precisava dar uma avaliada, Sol, tá bom? Então é isso. O que mais, gente? Acho que é isso. Obrigada, meninas. Ó, só elogios aqui. Foi ótimo. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Obrigada a todos que participaram. Vamos dar um sorriso aqui para bater uma foto, porque sempre as fotos saem, né? Saiu com os comentários. A Sol agradeceu. Muito obrigada pela resposta. Mari, obrigada pela participação. Então é isso, meninas. Beijos, boa noite a todos. Se cuidem, vai estar frio, se agasalhem, tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada. E usem máscara. Beijos. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.